Olá, aqui é Sheila Pereira, coach, e esse é o programa Transformação. No episódio de hoje, o assunto é crenças. E para isso aqui comigo está a Débora Oliveira, terapeuta holística e alquimista. Seja muito bem-vinda, Débora, mais uma vez no programa Transformação. Muito obrigada, Sheila. É um prazer estar com você e com a tua audiência. E um oi aí para todo mundo. Isso aí. Então, vamos começar falando sobre esse assunto que está muito em alta, né? Falar sobre crenças. E eu acho que a gente chegou à conclusão que a maioria das situações que a gente não consegue atingir os nossos objetivos está relacionada às nossas crenças, né, Débora? Exatamente. Isso aí. Então, vamos explicar para esse povo. Primeiramente, o que são crenças? Certo. Crenças, né, Sheila, é como assim, é realmente o que a gente acredita, né? É aquele olhar, aquele ponto de vista que a gente dá para as coisas, né? Então tem uma frase que eu gosto de lembrar que é bem comum, o pessoal conhece, é aquela frase assim, você enxerga o copo meio cheio ou meio vazio, né? Quando a gente quer dizer se uma pessoa é positiva ou ela é mais pro negativo. Então esse olhar, né, de um lado para o outro é o que a gente acredita, é a nossa crença. E isso a gente traz para vários setores da nossa vida, né? Então a gente pode trazer lá para o setor familiar, para a parte financeira, para a parte profissional, para a nossa relação com o corpo, por exemplo, né? Então, esses pontos de vista, o que a gente acredita, traz um olhar para vários aspectos da nossa vida, Sheila. Muito bem. Bom, e como é que elas surgem? Bom, elas surgem de formas assim, desde a nossa infância, na nossa criação, na nossa adolescência, né? Então, uma maneira da gente trazer as crenças que a gente, que é esse modo como a gente opera, como a gente olha para a vida, né? É desde a nossa criação e também com as coisas que a gente observa, por exemplo, os nossos educadores, os nossos pais, depois vai para o colégio, observa os colegas, né? As relações, como se dão, né? E também com as experiências que a gente passa ao longo da nossa vida. Então a gente vai tendo às vezes assim experiências que não são tão positivas, ou a gente interpreta assim com o nosso ponto de vista e acaba também criando uma crença em relação àquele aspecto que a gente experimentou, né? Então aí que começam as crenças. De repente, né, eu tenho uma experiência negativa, por exemplo, no emprego. Tentei um emprego, não consegui. Sim. Então, das próximas vezes eu nem tento, porque em um determinado momento eu tive uma frustração, né, Débora? É isso aí. E aí a gente armazena na mente, né, Sheila? Nossa mente, ela é como se fosse assim um arquivo de experiências, né? Então, muitas vezes tu quer criar uma realidade nova e a tua mente, que é como se fosse a nossa secretária, né, digamos assim, ela traz aquela relação com a experiência que tu já viveu. Mas a gente pode a todo momento fazer novas escolhas, ter novos resultados com isso, né? Mas a gente começa de uma forma muito mental, muitas vezes, a basear nossas escolhas. E a gente faz isso de uma forma inconsciente, né? São as neuroassociações que a gente fala, né, Débora? Que a gente foi Exato, criando aquela ideia, assim, é que nem aquela história daquela criancinha que coloca a mão, a gente diz para não botar a mão no fogo, mas aí ela bota, ela queima. Então ela já cria aquela ideia toda vez que ela vai colocar a mão, né, ela vai se queimar. Então ela já cria aquela aversão ao perigo, né? Isso ela desenvolve mesmo. uma neuroassociação e com as crianças também não deixa de ser, né? É isso aí, esse exemplo é perfeito, né? A gente associa uma experiência já vivida, né? Exatamente. Bom, Débora, e as crenças elas podem ser consideradas desculpinhas, historinhas que a gente conta? Sim, com certeza, né? O que acontece é que muitas vezes essas historinhas, né, essas crenças, a gente não tem consciência delas, mas a gente conta um momento na nossa vida, né? Uma questão, por exemplo, até trazendo aí o teu exemplo que trabalha com emagrecimento, né? Eu já ouvi pessoas falarem assim, eu não consigo emagrecer porque todo mundo na minha família é obeso, isso é hereditário, né? Então isso é uma grande historinha, porque tu pode fazer movimentos hoje, ações, né? Não sei que tu tenha realmente algum problema de saúde que não te permite emagrecer, o que é mais comum, na verdade, é a falta de uma mudança de comportamento, né? Então tu traz essa historinha, né, que vai te alimentando a tu não ter atitudes
Porque tu pensa assim conscientemente, né? Por que que eu vou ter uma atitude se toda a minha família é obesa e eu tô já fadada a ter esse mesmo resultado, né? Então não deixa de Exato. ser uma historinha. Assim como, por exemplo, a questão financeira, né? Se tu Uhum. teve toda uma relação com pobreza, por exemplo, na infância, né? Aí tu chega na fase adulta, tu pensa, ah, eu não vou poder ter prosperidade, não vou ter sucesso profissional, porque eu fui criado em meio à escassez, né? Então também é Sim, um outro exemplo de historinha, né? muito bem, é verdade. E essa é a diferença que tu colocaste bem, né, Débora? Daquilo que é consciente do inconsciente. Às vezes nem a gente se dá conta que tá contando histórias, né? Sim, com certeza, é bem comum, né? A gente não faz geralmente de propósito isso, né? É Claro. algo bem consciente mesmo, mas a gente tem que começar a avaliar os resultados que a gente está tendo na nossa vida, se a gente não está gostando, se não está de acordo, né, com algo que nos faça bem, por exemplo, a gente começar a Uhum. pensar que talvez estejam crenças aí que estão me trazendo essa vida mais limitada, digamos assim, né, Sheila? Exatamente, exatamente. Débora, e tudo na vida tem um lado bom e ruim, não é verdade? E quando a gente pensa em Exatamente. crença, quais as vantagens e desvantagens das crenças? Então, Sheila, assim, eu trago muita técnica do Barra de Access, que é uma técnica de acesso à consciência, né? Onde, então, por exemplo, assim, né, como a gente falou que tudo cria a nossa realidade através das crenças, o ponto de vista está Uhum. criando a nossa vida, né? Então, se a gente tem pontos de vistas positivos, expansivos sobre nós, crenças fortalecedoras, a gente vai ter resultados positivos, né? Com Então, por certeza. exemplo, se eu penso assim, que eu sou capaz de mudar tudo que eu quero na minha vida, que eu posso criar a minha realidade, é um exemplo de crença positiva. E o contrário também, que são as crenças limitantes que a gente chama, né? Então, se eu penso Uhum. assim que eu não consigo emagrecer por causa da minha família, que eu não posso ter dinheiro também porque eu tive lá uma adolescência com escassez, né? Então, também aí Sim, vão trazer do outro lado da forma negativa, né? Mas sempre a gente vai ter crença sobre tudo, isso é comum. O que a gente tem que procurar fazer é começar a ter crenças expansivas, né? Esse é o trabalho que a gente deve procurar fazer na nossa vida, né? muito bem. Bom, e como identificar as nossas crenças, Débora? Bom, eu quero ensinar o pessoal a fazer o seguinte: uma das coisas que a gente usa muito no Barra de Axis é fazer perguntas. Quando a gente faz perguntas, a gente traz um ponto de luz, a gente coloca consciência realmente numa situação que estava lá no nosso inconsciente, é como se fosse a Uhum. nossa caixinha preta, né? Que nem tem Sim, lá no avião, tem a caixinha preta, a no gente tem no cérebro nosso também. inconsciente, né? Essas crenças que muitas vezes operam a nossa vida e a gente nem sabe quais elas são. Então a gente pode fazer perguntas, né? Por exemplo, escolher uma área da nossa vida, pode perguntar, por exemplo, do corpo, né? Pode Uhum. perguntar, corpo, né? Débora, por exemplo, por que que tu não está conseguindo emagrecer? O que que tu acredita sobre ser magro, sobre ter o corpo em forma, por exemplo? Sim. E aí vão te vir insights, vão te vir informações, né? Que geralmente são aquelas primeiras informações que vêm, onde tu vai conseguir detectar as crenças que tu tem ali. E às vezes tu vai Uhum. até te assustar quais são, assim, porque realmente Sim. é um exercício bem surpreendente, assim, de trazer esse autoconhecimento maior, né? E quando a gente começa a conhecer as crenças, elas começam a já diminuir a força sobre a gente, porque daí tu tem uma capacidade de escolher diferente muito maior, uma maneira que tu conhece essas crenças, né? E a outra Uhum. maneira também é através de sessões, por exemplo, de barra de access, onde o praticante, a pessoa que está fazendo a sessão em ti, ela limpa essas crenças mesmo sem saber quais são. A gente não precisa saber, né? Mas só Olha que através da bacana. técnica já limpa também as crenças, né? Sim, muito bem. Então, tu já deu uma introduzida aí nesse assunto e eu vou te questionar. E como a gente pode superar as nossas crenças? Claro, a gente está falando de superação quando a gente se refere a crenças limitantes, né, Débora? Exatamente, né? Então, está relacionado um pouquinho sim com a pergunta anterior, né? Que a primeira coisa, tu procurar exercitar maior esse autoconhecimento, né? Uhum. Parar de fazer as coisas sempre da mesma forma que tu fez, começar a fazer as perguntas, que eu dei a dica aqui, que é muito bacana, né? Para te trazer clareza de quais são as Sim. crenças que tu tem. Então, tu pega uma área que tu quer mudar de uma forma mais urgente, por exemplo, na tua vida, começa a fazer essas perguntas para trazer para a consciência quais são essas crenças, né? E também uma outra coisa legal que a gente pode fazer é o seguinte: se tu detectou uma crença negativa, tu pode fazer uma pergunta que é assim, ó, ok, Débora, aí você vai dizer o teu nome, né?
mas que outros pontos de vista eu posso considerar aqui que eu nunca considerei antes, né? Sim. Porque a gente entra, né, Sheila, naquele universo de infinitas possibilidades, onde não existe, né, o certo e errado, são tudo pontos de vista. Então, se eu tenho um ponto de vista específico, eu posso alterar esse ponto de vista para vários outros, né? E esse é o ideal, é a gente não ter um ponto de vista fixo, que é onde a gente cria muita enrijecimento e pouca flexibilidade em receber do universo e receber as possibilidades, né? Então, a gente pode exercitar isso. Que outros pontos de vista eu posso ter sobre esse assunto, né? E tu vê qual é o assunto que tu quer trabalhar para te trazer outras maneiras de pensar e com certeza tu vai acessando aí também outras escolhas diferentes que tu nunca fez, outros resultados e vai criando aí novas possibilidades, né, Sheila? Com certeza, colocaste muito bem a relação aí do ponto de vista fixo, né? Que a gente conhece também isso por mindset. Tu comentaste ali também, é a nossa programação, né, Débora? É o nosso software da cabeça. O cérebro tem então é a programação dos nossos pensamentos. Se a gente sempre tiver esse pensamento de que nascemos assim, vamos morrer assim, a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue se transformar. Agora, se a gente tiver uma visão, né, um pensamento de crescimento, a gente sabe que se eu erro, eu estou aprendendo, né, e eu posso sempre aprender coisas novas, estar sempre em desenvolvimento, sempre desenvolver novos hábitos e habilidades, aí com certeza eu consigo atingir, né, os meus objetivos e também superar as minhas crenças, né? Com certeza, e essa é uma das graças da vida também, né, Sheila? Com certeza, em construção, né? A gente está nesse processo de desenvolvimento, né? Então, já é um mérito, assim, quem busca essa caminhada, né? E ter um pouquinho de paciência com a gente mesmo também. A gente não vai ter uma transformação, assim, de um dia para o outro, né? É um processo. É um processo longo, né? É importante aí dando os primeiros passos. E uma coisa que eu sei, acredito que tu também tem esse pensamento, né? O que a gente sabe sobre crenças é que no nosso cérebro a crença ocupa um espaço. E a gente, para substituir essa crença, eu preciso, bem aquilo que tu falou, né? Preciso substituir, colocar uma crença forte, fortalecedora ali, para substituir aquela outra. Não adianta ela ficar ali e eu tentar acreditar em outra coisa que seja o oposto. As duas vão se confrontar. Então, eu preciso colocar pensamentos fortalecedores na minha mente, né? É verdade. Isso que tu falou bem legal, porque assim, é uma pessoa, por exemplo, bem-sucedida, por exemplo, ela não tem como ter crenças negativas, né? Ela tem crenças expansivas. Então, isso que tu disse é muito verdadeiro, assim, não tem como ter as duas crenças juntas. Ou tu tem crenças que estão te limitando, ou tu tem crenças expansivas, né? Então, a gente tem um bom indício disso, é tu analisando como estão os resultados da tua vida, se estão satisfatórios para ti, ou se não estão, né? E também lembrando de não se comparar com os outros, né? A gente tem que se comparar sempre com a gente mesmo, né, Sheila? Para a gente trazer essa expansão pessoal, digamos assim, né? Sem dúvida. Ai, Débora, quero te agradecer mais uma vez tua participação aqui no programa Transformação. Muito bom te ouvir, muito bom esse conhecimento que tu traz pra gente, com tanta tranquilidade, com tanto carinho. E fica aí a minha gratidão de coração pela tua participação. Eu agradeço muito também mais uma vez, é sempre muito bom estar aqui contigo, é um prazer mesmo conversar sobre esse assunto também. E eu quero deixar aí o meu agradecimento para você e para a tua audiência, né? E eu não sei se posso passar aqui o Instagram também para o pessoal. Claro, fica à vontade, já ia te falar isso. Então tá. Então vocês podem me achar no Facebook, também no Instagram e no canal que eu tenho no YouTube, é Débora Oliveira Alquimia, Alquimia com QH. Então é isso aí, gente. Muito bem, Débora. Brigadão, querida, gratidão. E fica o convite. A gente se vê em breve em próximos programas, certo? Ah, certo. Até mais. Muito obrigada, Sheila. Beijo para vocês. Beijo. E se você gostou dessa reportagem, então curta, comente, compartilhe e aguarde as próximas. Um grande abraço. Restaurante Querência, desde 1981, servindo a família guaibense, com buffet a quilo e livre, sobremesas e cafezinho, na Avenida Nestor de Moura Jardim, 1270. Telefone 3480-1395.